Pessoal, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Nosso 15º encontro, hoje finalizando o estudo desse item proposto por Joana de Ângeles no seu livro O Despertar do Espírito, que trata justamente das atividades libertadoras. Então, vimos a questão da autoidentificação, foi o primeiro item do capítulo. Vimos em seguida a questão da educação e a disciplina da nossa vontade. E, por fim, finalizando esse capítulo 4, vamos ver a sublimação da função sexual. E de hoje a 8, nós vamos estar vendo experiências transpessoais, que é o título desse, desse quinto capítulo, com os itens doenças psicossomáticas, instabilidade emocional e a questão do nosso superconsciente. Então, vamos para a nossa viagem em torno de algumas considerações sobre esse item da sublimação da função sexual. Joana vai começar essa parte do capítulo 4, né, dizendo que o sexo no ser humano, em razão do seu atavismo, do instinto básico da evolução, constitui-se um espinho nas carnes da alma, né? Aqui ela está nos lembrando aquela famosa frase de Paulo de Tarso, quando ele diz que tem um espinho na carne. E aqui a gente pode deduzir, né, que esse espinho na carne a que ele se refere seria justamente essa questão da função sexual, da energia sexual. Lembrando que Paulo era um sacerdote do templo, era um homem casto, quer dizer, mantinha-se sob uma rigorosa disciplina no que diz respeito a essas funções sexuais, né? Mas não quer dizer que ele não tivesse as suas dificuldades, conforme a gente vai ver no estudo de hoje. E o fato é que esse espinho na carne o perseguia onde quer que fosse, mas com aquela força férrea que ele tinha, conseguia domar os seus impulsos, conseguia controlar as suas energias. Mas é interessante a gente observar, como ela diz, que o sexo no ser humano, ele, ele está presente em nossa existência graças a esses atavismos que trazemos conosco, proveniente do nosso instinto básico da evolução, já que André Luiz afirma, através do Chico Xavier, que o sexo está presente em tudo no universo, né? Então, agora, quando se fala de sexo, normalmente pensamos em genitália masculina, genitália feminina, mas o sexo não é apenas isto, é muito mais do que isto, né? E a gente parte aqui do princípio, conforme os espíritos nos ensinam, que o sexo, na verdade, é essa energia que todos nós trazemos conosco, onde temos uma forma de manifestação dessa energia através da reprodução biológica. Então, por outro lado, a Joana também vai afirmar que ele desempenha o sexo, em função de ser responsável por essa reprodução animal, um papel, um papel preponderante na mente e no corpo de todos nós, tornando-se, portanto, responsável por incontáveis patologias, né, psicobiofísicas e desintegração, às vezes, da personalidade. É uma força tão poderosa que, quando não devidamente canalizada, educada, administrada, pode trazer transtornos os mais diversificados. Mas foi graças a Freud, né,
que arrebentou esse tabu existente em torno do sexo. Uma sociedade que, de uma certa forma, poderíamos assim dizer, era um tanto hipócrita, né? Porque o sexo era considerado coisa imunda, coisa do demônio, coisa pecaminosa, e muitas vezes muitas pessoas surgiam no sistema de apontar o dedo, de condenar, de julgar, condenar, né? Justiçar, porque a pessoa era tida como sendo alguém pervertido, alguém que era imundo, muitas vezes numa forma de espelhar no outro os tormentos íntimos que trazia consigo nessa área. Então, ele teve a coragem, num tempo em que era muito difícil se falar sobre o assunto, de trazer análises profundas sobre essa questão da sexualidade humana, mostrando que a libido era a responsável por vários tipos de enfermidades, né? Entre elas a histeria, a loucura. Tanto Freud como outros estudiosos que vieram depois dele, um tanto preocupados com essa questão, aprofundaram as suas pesquisas, as suas observações, buscando nos oferecer interpretações valiosíssimas, né, em favor da nossa saúde mental e emocional. É lógico que esses estudos iniciados por Freud teve nele como sendo esse pioneiro, né, a continuidade a partir dos trabalhos também de Carl Gustav Jung, né, de Adler e de outros tantos que buscaram entender o funcionamento dessa energia sexual ou da nossa função sexual. Joana vai afirmar ainda que as religiões no passado, né, elas se faziam responsáveis pela orientação filosófica e comportamental da sociedade de uma forma em geral. Era quem conduzia as massas. E isso era feito mediante uma austeridade injustificável, decorrente justamente de pessoas sexualmente enfermas que tornaram-se responsáveis pela condução do rebanho e, consequentemente, responsáveis por uma série de castrações, de submissões punitivas a que o sexo foi submetido, permitindo-se-lhe a consideração de elemento reprodutor, mas vedando-lhe ou tentando impedir-lhe as expressões de prazer e de compensação hormonal que o sexo, de fato, oferece. Então, é praticamente inevitável ter-se em conta que, mesmo se considerando a necessidade de alimentação, que é imprescindível para toda e qualquer pessoa, portanto, para a manutenção da existência física, o paladar deve proporcionar, né, propiciar uma, digamos, deve propiciar um sabor específico em função desse gosto específico que cada um tem por aquilo de que se alimenta. Então, é do ser animal, de uma forma em geral, como do vegetal também, a adaptação aos fatores, né, que lhe propiciem desenvolvimento e que é essencial à vida. Então, é tipo assim, se a providência divina não tivesse colocado essa sensação de prazer no sexo, a gente poderia concluir, né, numa especulação, que a humanidade estaria exposta à extinção, né? Porque se busca o sexo pelo prazer que ele propõe, tá? Então, ele é constituído por sensações e emoções, e o ser humano frui o prazer, né, de formas as mais diferentes, né? E há uma diferença aqui profunda com relação ao animal, que também experimenta o prazer, é que no ser humano
o ser humano é dotado de uma consciência, né? De uma racionalidade, de uma capacidade de logicar, de interpretar, de comparar. Enquanto no animal é a manifestação pura e simples do instinto, no homem a gente acrescenta aí o seu livre-arbítrio e a sua capacidade de escolher o caminho que deseja seguir. Então, o prazer, portanto, está associado a toda e qualquer conduta humana e apresenta-se sobre as mais variadas formas e conceituações ou forma com que possa ser identificado. Então, você, por exemplo, experimentar um belo prato de comida lhe proporciona um grande prazer quando você está comendo aquilo que você gosta, assim como bebendo alguma coisa que você aprecia muito, isso lhe proporciona prazer, né? Assistir a algo que lhe encanta pode lhe proporcionar também prazer. Então, o prazer está presente na existência do ser humano de uma forma geral, não apenas na questão de ordem sexual. Então, enquanto lá no passado, né, a função sexual era ignorada, era escondida, na atualidade, né, já não se pode mais manter ela nesse esconderijo, porque seria algo absurdo nos tempos atuais. No entanto, há uma liberdade, poderíamos assim pensar, exagerada sobre a questão, por nós não termos sabido lidar com essa questão da liberdade experimentada, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, né, com a liberação da sexualidade de uma forma em geral. Então, essa liberação sexual, que é demasiadamente difundida, né, propagada, fez um grande bem à sociedade, por um lado, né, convidando-nos a todos à reflexão em torno da sua predominância na natureza humana e que não pode ser negada de forma alguma, porque os estudos estão aí para demonstrar a existência do prazer e da importância dele na vida de todos. Mas, por outro lado, também trouxe várias crises, várias perturbações, várias dificuldades que se expressam hoje na maior parte dos relacionamentos, né? Porque nós não conseguimos, vamos pensar assim, nos debruçar sobre o assunto para estudá-lo com carinho, com dedicação, a fim de entender o que é essa função sexual, o que é essa energia sexual, o que é o sexo em si mesmo, para podermos nos situarmos onde nós estamos e onde nós pretendemos chegar. É por isso que Joana fala que da submissão escravagista do passado passou-se com rapidez a uma liberação irresponsável e que responde, consequentemente, na atualidade, por novos tipos de tormentos, de transtornos que acabam despedaçando muitas vidas, né? E produzem dilacerações terríveis na profundidade dos seres. Então, todo o esforço pela liberação sexual dos absurdos que foram impostos no passado pelas castrações morais e pelo fanatismo religioso, nos tempos modernos encontra os defensores de que nós precisamos retornar à natureza, né? Mas vejam, é uma proposta em si interessante, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque retornar à natureza seria retornar à manifestação pura e simplesmente dos nossos instintos, né? E isso iria na contramão do nosso processo de evolução e de crescimento. Então, poderíamos pensar que esse retornar à natureza poderia ser no sentido de você voltar a considerar que essa energia, essa função sexual é algo natural no ser humano e que precisa ser apreciada como sendo algo natural, a fim de ser bem entendida e bem trabalhada.
Então é importante a gente considerar as necessidades psicológicas que a pessoa tem dentro de um campo relacional com outra pessoa, com outras pessoas. Porque isso é importante para a gente poder entender que a manifestação do sexo em si mesmo, ela vai além do biológico, envolvendo o emocional, o psicológico, diríamos até mesmo o espiritual da pessoa. Então, são os conflitos emocionais, como o medo, né? O medo da castração, a própria castração em si mesmo, nosso sistema de autopunição, a culpa, né? São geradores de insegurança que exercem fundamental importância no campo relacional entre os parceiros. E aí, quantas pessoas, às vezes, em conflitos os mais diversificados, né, por conta disso, no campo dos seus relacionamentos. Então, quando a gente busca a satisfação biológica da função, sem o contributo emocional, além de ser muitas vezes frustrante, produz culpa e desinteresse futuro, mesmo que produza uma satisfação, né? Um certo prazer puramente biológico. Então, às vezes, a gente quer fugir dos conflitos que infernizam a nossa vida. E aí, às vezes, a gente busca desesperadamente, né, recursos aditivos, né, o álcool, a droga aditiva, para a gente buscar lidar ou superar o conflito em que nós nos situamos, a fim de encontrarmos aí, nessas substâncias, o estímulo, né, necessário para nos encorajar a novos relacionamentos, a novas entregas, mas com o tempo isso torna-se mais doloroso, mais perturbador, podendo ter consequências bastante funestas na vida da pessoa. Então, o sexo, com a sua finalidade dignificante de proporcionar a procriação, seja de natureza física, seja de natureza artística, cultural, comportamental, também desempenha um papel bastante grandioso na construção espiritual do ser humano. E veja que quando ela fala do sexo com a sua finalidade de procriação, não se refere somente à procriação biológica, mas também no campo das artes, no campo da música, no campo da poesia, no campo da cultura de uma forma em geral, né? E a gente ouve muito falar dentro da doutrina espírita, né? Também dessa procriação no que diz respeito ao exercício da mediunidade. Me vem à lembrança que agora, o caso de Chico Xavier, onde um amigo que ele o conheceu na sua adolescência, foi para São Paulo e, vamos dizer assim, uns 25, 30 anos depois, voltando, encontra Chico e diz: Mas, Chico, você está acabado. Olha para você, do mesmo jeito que eu te deixei, enquanto eu evoluí, progredi, fui para São Paulo, estudei, me tornei farmacêutico, tenho várias farmácias, né? Preparo remédios para as pessoas, comprei uma casa com muitos quartos, vários banheiros, duas salas, uma piscina, tive filhos, já tenho netos, e você aqui do mesmo jeito. E o fato é que quando o sujeito foi embora, Chico estava arrasado. E a mano ali aparece e ele pergunta o que houve, Chico. E Chico lhe diz: Olha, fulano, sim, o que tem? E ele começa a narrar. Ele foi para São Paulo, namorou muito, e Emmanuel percebe de imediato onde Chico queria chegar, né? E quando ele diz, olha, ele namorou muito, ele aí vai cortando a fala do Chico, mas você também namorou muito. Mas eu sim. Namorou comigo, namorou com André Luiz, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila.
Ah, mas esse namoro não rende, porque ele casou-se e teve filhos. Mas você também teve muitos filhos. Mas como assim? Os livros que nós psicografamos por você são filhos da sua alma com todos nós. Mas aí Chico volta à carta. Ah, mas ele teve netos? Você também os teve. E muitos. Mas como? Os livros traduzidos para outros idiomas são filhos dos teus filhos. Mas Chico não se dá por vencido e volta, mas ele tem uma casa muito grande e tal, tornou-se farmacêutico, havia receitas e tal, ou prepara receitas e tal. E você, Chico? Nós nos utilizamos de ti para emitir as receitas que ele vai preparar. Ah, eu não tinha pensado nisto. Pois é, mas e a casa dele, uma casa com 2 salas, mais de 6 quartos, uma cozinha imensa, uma piscina, e você tem uma casa com 2 quartos, uma sala pequena, um banheiro, né, e uma lagoa onde o sapo coacha. Deixe de coisa e vamos trabalhar. E Chico diz para Divaldo contando a história: Divaldo, eu queria ser infeliz, mas o homem não deixa. É interessante quando a gente analisa essa história, os parâmetros usados por Emmanuel. Aí ele namorou, você também namorou, comigo, com Bezerra, com André Luiz, com Sheila, com Meimei, e assim por diante. Aí ele teve filhos, você também teve, que são os livros produzidos pela mediunidade. Teve netos, os livros traduzidos são teus netos. É interessante porque vem também a questão da importância, né? Ah, ele prepara, mas você é mais importante porque você envia para ele as receitas. Então veja que tudo é uma questão de percepção, como você percebe as coisas. E é interessante também nessa história, porque a gente vê aí a procriação, utilizando-se da energia sexual, só que para produzir livros, para produzir fenômenos mediúnicos, fenômenos de cura, de consolação e assim por diante. Então, quando se diz que o sexo, André Luiz diz que o sexo está na base de tudo no universo, é nesse sentido, porque antes de ser biológico, ele é psíquico. Então, quando nós estamos num contato com o outro, numa relação afetiva com o outro, mesmo de amizade, é uma troca que nós realizamos de energia psíquica, ou dessa energia sexual, sem nenhum conteúdo de ordem sexual, bem entendido, né? Então, o sexo tem essa finalidade dignificante de proporcionar a procriação em vários níveis, que não somente o biológico. Quando uma mãe de família se dedica ao cuidado, né, do seu companheiro, dos familiares, dos filhos e assim, ela está direcionando essa energia para esse fim procriativo, tá? O que não me impede do exercício procriativo de ordem biológica também, tá? Então, as suas energias que ainda permanecem pouco identificadas, né, a sua, a minha, podem e devem ser canalizadas igualmente para fins mais sutis e mais elevados, enriquecedoras da vida mediante a sublimação e o processo de transmutação dessa energia. Então, não se trata de interrupção ou da anulação da faculdade de expressar a função sexual, mas de canalizá-la, de direcioná-la com segurança em direção a uma mais fecunda e criativa área dos sentimentos e da inteligência. E aí Joana entra propriamente na questão da sublimação. Mas o que é isso propriamente? Então, Freud reconheceu, segundo Joana de Andes, essa necessidade
Tanto assim que, na relação dos mecanismos de defesa da psicanálise, nós vamos encontrar um deles, que é justamente a sublimação da libido, a sublimação do instinto sexual, orientado para o bem-estar social, para a criatividade, né, a benefício da humanidade e assim por diante. Então, de uma certa maneira, apesar de Freud não ter especificado necessariamente que você pode conscientemente fazer a escolha de sublimar a sua sexualidade, porque é tipo assim, não é bem isso, mas é que no esforço pelo autocontrole, pelo direcionamento, você está exercitando esse trabalho de sublimação, porque tudo faz parte de um jogo evolutivo. Vejamos lá o Evangelho, Lei de Amor, quando Lázaro propõe. No início, nós temos apenas instintos, depois sensações, depois sentimentos, emoções, e entre eles o mais nobre de todos, que é o amor. Então, é um processo evolutivo. Então, quando o Chico fala da, da questão do direcionamento da sua sexualidade, por exemplo, que no início, na juventude, ele teve dificuldades iniciais, né? Porque é uma força, é uma energia biológica, assim como nós temos também a parte psíquica. E quem controla o corpo é a mente. E quem controla a mente é o espírito. Então, você pode fazer um autodirecionamento. Agora, entendemos que pessoas como Chico, Divaldo, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce e tantos outros, na verdade, já vêm nesse trabalho de sublimação há muitas encarnações. E quando chega nesta, encontra o explodir da libido, mas mantém o controle da energia direcionando para uma outra forma de procriação que não a biológica, como for o caso desses 4 personagens que eu estou citando, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e o Divaldo Franco. E eles contam as histórias deles, né, da dificuldade inicial. O próprio Divaldo vai buscar orientação com Chico Xavier, que era mais velho do que ele, para poder resolver o conflito que tinha consigo no que diz respeito à explosão dos hormônios da libido no seu corpo adolescente lá de 18 para 19 anos de idade. Então, isso posto, porque às vezes nós, dentro do nosso movimento, falamos em sublimação sexual como se fosse a coisa mais fácil do mundo de se realizar, que basta você não pensar naquilo, de você fazer um trabalho pura e simplesmente de contenção, né? Mas não é ajuda, faz parte do processo, vamos dizer assim, mas não é a solução total. E às vezes nós vemos essa experiência nas histórias religiosas do passado, né? Onde a contenção forçada leva o indivíduo mais tarde a arrebentar esse dique e se aprofundar em verdadeiros tormentos e sofrimentos diversos. Por isso, Paulo já alertava em uma de suas epístolas, né? Olha, é melhor casar-se do que abrasar-se, porque é uma energia que precisa ser externalizada. Então, aquela concepção da imundície no sexo é algo que é imundo apenas para nós, conforme também já asseverava Paulo. E vejam vocês, nada impede de um indivíduo, conforme a sua trajetória reencarnatória, usar essa energia sexual para a procriação, né, biológica, ao mesmo tempo que usa para a procriação em outras áreas da sua vida. Olha Kardec. Kardec foi um homem casado. Eu não sei dizer se ele mantinha relações sexuais com a Amélie Boudet. Acredito que sim. Mas veja que não procriaram biologicamente, mas procriaram uma obra notável, né?
Um outro exemplo que me vem à mente é Bezerra de Menezes, que foi casado 2 vezes, teve vários filhos, e isto não o impediu, né, de procriar na área da caridade, né, tornando-se, ao desencarnar, reconhecido como sendo o médico dos pobres, dos mais necessitados, deixando uma obra imorredora graças à canalização dessa energia para procriar na área do bem, né? Enquanto que outros, como que eu citei, mais conhecidos de nós, que o Chico e o Divaldo, optaram por não casar-se pelas implicações que isso teria na obra que precisariam desenvolver, né? Mas não porque, como se fosse uma fuga da questão sexual propriamente dita, não, não é isso. Então, essa sublimação, essa transmutação das energias sexuais pode ser realizada, segundo a Joana propõe, né, mediante um trabalho de introspecção, de fixação nos objetivos íntimos que são acalentados sem nenhuma agressividade, sem violência, né? Sem rebeldia pelos impulsos fisiológicos, e orientando-os de forma saudável, substituindo-os pelas reflexões em torno do seu aproveitamento na construção dos ideais pelos quais se anela, né, se busca. Então, todos os místicos, afirma Joana de Ângeles, buscaram esse elan com a divindade desde tempos imemoriais, na busca constante para encontrar o êxtase, o samadhi, a bem-aventurança, o nirvana, o estado de plenitude, o estado de completude, de totalidade. Então, é através dessa experiência profunda que há uma completa conquista psicológica da felicidade. Então, essa sublimação, por outro lado, ela impõe um grande esforço, né, de renúncia, de vontade de consegui-la, graças à perseverança em conquistar o objetivo almejado. Então, veja que é algo que requer vontade, esforço, persistência, renúncia. Às vezes até há uma certa dose de sofrimento, mas tudo isso é compensador no final quando você logra o resultado a que se propõe. E a gente busca na existência reencarnatória trabalhar essa integração de duas polaridades, segundo Jung, que é o ânimos e a ânima, né? E o masculino e o feminino, essas energias que todos nós trazemos para que, quando houver essa perfeita integração, né, tanto faz reencarnar no corpo masculino como no corpo feminino, né, é indiferente para o espírito e sem nenhum tipo de dificuldade na expressão da sua sexualidade. Então, quando isso é logrado, a gente se apresenta na existência física, manifestando aquela polaridade que diz respeito à constituição biológica, né, dentro de uma perfeita tranquilidade de expressão dos apelos provenientes desse estágio. Então, nós outros, vamos dizer assim, simples mortais, trabalhar também a nossa sublimação, né? A partir dessa introspecção, da nossa autoanálise, de entendermos onde nós estamos com a nossa função sexual, sejamos casados ou não, o que temos feito com essa energia, né? Apenas damos vazão a ela de uma forma puramente instintiva, ou a gente busca, de uma certa forma, direcioná-la também para a procriação em outras áreas da nossa existência. Então, essa necessidade de sublimar, de transubstanciar essas energias, podem ser também consideradas como uma terapia preventiva, né, considerando-se as ocorrências das enfermidades impeditivas do exercício da função sexual.
porque com o tempo vem o envelhecimento, né, que dificulta a manifestação da função sexual. E aí vem também a ocorrência de enfermidades impeditivas da função sexual, né? O equilíbrio existencial, portanto, vai ser estabelecido da forma como lidamos com a questão. Então, a energia que está presente, mas o corpo não corresponde mais para a manifestação dessa energia no campo biológico, é uma oportunidade excelente para o espírito, nessa fase da vida, buscar trabalhar a sua sublimação, seja por conta da velhice, ou seja por conta de doenças ou fatores outros impeditivos da total expressão física da sua sexualidade, né? Buscando encontrar outras formas de prazer além do físico, quais sejam o de ordem emocional, o espiritual, o humanitário e assim por diante. Então, essa energia que todos nós possuímos pode ser nos conduzir a um grande desafio de planificação, e é a utilização correta dessa energia da alma que vai verter da alma para o corpo e se encarregar de manter o perfeito equilíbrio, a perfeita harmonia. Daí porque todo e qualquer abuso das forças genésicas pelo transbordar da função sexual, né, a própria natureza vai cobrar o imposto necessário pelo mau uso, pela perturbação, frustrando muitas vezes o prazer, ou talando-a psicologicamente, o que conduz a transtornos psicológicos, psicopatológicos de lamentáveis cursos e imprevisíveis consequências. Entendo assim, todos nós estamos no caminho, cada um analisar onde está com a utilização dessas forças e fazer o seu melhor, tendo em vista o próprio crescimento espiritual, para que nós possamos um dia estarmos realmente com essas energias devidamente sublimadas. Muita paz para todos, até o próximo encontro.